Quando você quer aplicar uma fórmula, uma função, né, algum método sobre os dados do data frame, seja para transformação, conversão de dados, né, seja qualquer a operação que você deseje fazer, né, nós temos no Pandas algumas formas de fazê-lo, tá? Se você quiser aplicar no data frame inteiro, nós temos aqui no o pipe. Então, vamos aprender como usá-lo aqui para aplicar um método que recebe um data frame, faz uma operação e devolve o data frame de volta, tá? Nós temos a função apply, que você pode escolher aplicar em todas as linhas, né, no sentido das colunas, ou em todas as colunas no sentido das linhas, tá? A função aggregation, que nós estudamos ontem, mas também existe a função transform, tá? Que você aplica também, né? Em cada um dos itens do data frame. E tem funções que a gente quer aplicar célula por célula do data frame e retornar uma operação. Isso aqui é muito comum quando eu tenho uma função que não é vetorial, não é vetorizada, né? Ela não opera em vetores como as demais operações do NumPy e as do próprio Pandas. Às vezes é uma função que eu fiz que não é vetorizada e eu quero aplicar ela elemento a elemento. Então, a gente tem todas essas formas de fazê-lo. Vamos estudar um pouco aqui. Eu vou carregar aqui os totais aqui por estado e região de novo para a gente experimentar isso, tá? Então, o primeiro que nós queremos ver aqui é o pipe. Imagina que eu quero fazer um pipeline mesmo assim, eu quero fazer várias operações em sequência, onde eu precise calcular óbitos em milhares, calcular, né, casos em milhares, depois calcular a letalidade, tá? Eu poderia fazer isso em 3 operações diferentes, né? Faz uma, depois outra, depois outra, depois outra, né? Como é muito comum a gente poder fazer, às vezes, dessa forma aqui, né? Então, o primeiro passo eu vou e executo aqui. Vendo aqui, ó, eu faço assim, crio a primeira coluna, né? Depois eu executo esse passo aqui, faço a segunda coluna e vou criando um script de operações, tá? Isso aqui é uma forma, vai chegar no resultado sim. Então, antes, esse data frame só tem 4 colunas. Ao executar esse comando aqui, vou pegar aqui o ret, né? O que vai resultar? Ele vai ter 7 colunas, né? Ele tinha as 4, mas esse comando criou essa coluna, esse comando criou essa coluna e esse comando aqui criou essa coluna. É uma forma de você poder trabalhar e vai chegar no resultado, tá? Mas eu posso fazer com que existam funções que recebam o data frame como parâmetro de entrada e retornem o data frame como resposta. Se eu tenho funções dessa forma, que recebe o data frame, altera ele, devolve ele, eu posso encadear essas funções, tá? Uma forma de fazer isso é dessa maneira aqui, ó. Eu chamei casos em milhares, ele devolve um data frame que é processado por óbitos em milhares, que devolve um data frame que é processado por essa, né? Calcula letalidade, e no final o data frame vai ter a mesma quantidade, né, de colunas, tá? Deixa eu. Aqui eu alterei ele, tá? Deixa eu. Apagar essas colunas para a gente. Opa. Então, vou deixar só as colunas originais aqui para nós. Aqui direto. Opa. Fiz foi o zoom, peraí, é isso. Só um minutinho. Vou pegar aqui já. Eu acabei alterando ele aqui. Eu vou voltar ele ao original. Então, nosso data frame não tem mais as colunas. Se nós chamarmos, né,
essa sequência de operações aqui, encadeadas dessa forma, né? E aqui eu já estou chamando o ponto head aqui no final. Observa que o resultado será o data frame com todas aquelas colunas calculadas. Mas isso aqui é de veras difícil de ler, né? Quando você vai encadeando, abre parênteses, que fecha parênteses, que fecha parênteses, fica um pouco complicado de você trabalhar assim. Então, você pode usar essa lógica do pipe, tá? Como é que funciona? Veja aqui, olha. Você pode chamar o df.pipe, ou seja, o dataframe.pipe, significa que esse cara vai pegar o dataframe que está chamando ele e passar, né, como um parâmetro para essa próxima função que está aqui. E você, .pipe, significa que o resultado que acontecer nessa função aqui será um dataframe que será passado como parâmetro para essa função aqui, que vai retornar um dataframe que será passado como parâmetro para essa, tá? Então, ao invés de escrever o código dessa forma aqui, ou dessa forma, né, aqui, você pode escrevê-lo assim, tá? df.pipe, o nome da função, .pipe, nome da função. E o legal aqui é que você pode aglutinar tanto suas funções com aquelas nativas do Pandas, tá? Você pode combinar elas num processo, como se fosse uma tubulação, né, onde você vai encadeando vários processamentos e no final, lá na ponta, vai sair o resultado final, que é o seu data frame tratado, ok? Então, aqui, olha, é uma forma de você fazer esse tipo de operação, tá? Observa que o que eu apliquei no data frame, né, nesse primeiro aqui, já vai sendo alterado e persistido dentro do data frame. Eu não precisei colocar aqui df igual, né? Só coloquei df.pipe. O que acontecer aqui afeta esse data frame e, consequentemente, no final, esse data frame está alterado, tá? Aqui um exemplo de como eu posso combinar esse pipe de diversas maneiras. Então, vejam aqui, olha. Imagina que eu quero agrupar por região, né, o data frame, calcular o total de cada região, somando os 12 estados. Em seguida, calcular óbito por milhar, casos por milhares. Aqui ficou duplicado, né? Deixa eu tirar isso aqui. Está duplicado aqui. Em seguida, eu quero fazer uma soma cumulativa, né? De modo que a região soma com a anterior e assim por diante. Então, observa. Ele já, no único passo, executou todas as operações num código muito elegante aqui, já criou o data frame para mim, com todas as minhas métricas, e depois ele já fez a soma cumulativa, né? De todas as colunas, né? O centro-oeste foi somado ao nordeste, chegando a esse valor, depois essa soma até aqui foi somada com essa. Aqui, no final, nós temos o total de casos, total de óbitos, né, e assim por diante. Aqui você poderia ser qualquer outra operação. É para exemplificar que, usando esse tipo de estrutura, você consegue fazer suas rotinas de transformação de dados de uma forma muito elegante, organizada e fácil das pessoas olhar e ler e saber o que está acontecendo, tá? Tranquilo? Então, esse pipe, ele é o que ele chama table-wise, né? Ele aplica em cima de todo o data frame de uma só vez. Só que nem sempre é isso que você precisa, né? Às vezes você precisa operar em cima de uma linha específica, ou de todas as linhas, uma a uma, ou de todas as colunas, tá? Então, vamos aqui carregar de novo os dados originais. E aqui, olha só, você pode usar esse método apply. Se você não passar o axis, né, ele vai caminhar na direção da coluna, né? Essa é a direção padrão dele, tá? Na direção vertical. Então, aqui eu estou passando duas colunas do meu data frame e estou falando, aplique a média, né? Nessas colunas. Como isso aqui é uma função vetorial lá do NumPy, o que ele faz? Ele soma todos os elementos daquela série, né? E divide pela quantidade de elementos, encontrando a média. Então, ao executar isso aqui, nós temos, né, a média de casos e a média de óbitos, tá? Ele aplicou. Caso você queira que a métrica seja calculada não percorrendo colunas, mas linhas, então, aqui eu só fiz um transpose desse data frame. Então, eu tenho casos e os valores, na verdade, estão aqui nas colunas, né?
E a média, na verdade, eu quero a média de todos os valores dessa linha. Não quero percorrer na vertical, mas na horizontal. Basta você passar o apply e o axis igual a 1. A função que você deseja e o axis você passa 1, que ele vai percorrer na linha. E o resultado será a média de todos os elementos nessa direção. Então, de acordo com for a forma do data frame que você estiver trabalhando, você vai usar o axis correspondente. Tá? Então, aqui você vê que ele calculou a média nessa direção. Tá bom? Você pode passar, né, além dessas funções do próprio NumPy ou do Pandas, você pode passar suas próprias funções lambda, né, aquelas funções de uma única expressão, tá? Aqui ele está pegando o maior menos o menor, né, e chegando a um resultado dentro daquela coluna, né? O maior quantidade de casos menos a menor, qual é o range, né? Isso aqui é a amplitude, né? Então, qual é a amplitude de óculos? Então, a distância entre o maior e o menor de 40 mil casos, né, comparados aqui entre as regiões. Aqui, igualmente, ó, se você quiser que ele faça, né, ó, uma soma cumulativa, né, nessas duas colunas, então, bastou chamar apply como sum, ele vai aplicar ao decorrer delas e vai somando, no final você tem o total. Eu coloquei o tail aqui justamente para a gente ver o total, ó, tá? Aqui, ele foi somando, total, 5 milhões, né, de casos, 160 mil óbitos, tá bom? Pode ser qualquer função, tá vendo? Aqui eu chamei nplog, se eu quisesse aplicar um logaritmo aqui, né, em cima de cada um desses itens, tá? Se você quiser, pode passar o nome do método, assim como nós aprendemos, né, no group by, lá você pode passar, no aggregation também, aqui também você pode passar o nome do método, tá? E ele vai operar também normalmente, tá? Então, se você tem a prática de usar o nome do método, você pode adotar esse padrão no seu código, senão você pode usar o nome da função do NumPy. Aqui, igualmente, tá? Ok? Aqui ele trouxe o ID, né? Qual o índice do maior caso, o maior óbito, né? Ele trouxe aqui nesse caso, tá bom? Aqui um exemplo que às vezes você quer fazer um apply map, você quer passar uma função, mas ela exige um parâmetro, né? Então aqui um exemplo, olha, eu cliquei aqui, ó, valor em outras unidades, que o valor é o valor da coluna, aqui é a coluna que ele vai passar, né? E o divisor aqui está por 1000, para calcular em milhares, por exemplo. Então, vai ser a coluna dividido pelo divisor. Mas aqui eu estou trocando esse parâmetro divisor de 1000 para 100 mil, por exemplo. Então, quando você faz um apply, você pode passar o nome da sua função, vírgula, o nome do parâmetro que ela recebe, tá? Ok? Você não vai passar entre parênteses, mas você vai passar aqui, vírgula, o nome do parâmetro, tá? E ela vai executar, ok? Essa operação também, caso você tenha uma função que seja parametrizada. Aqui ele dividiu por 100 mil, tá? Eu quero por 10 mil, tá? Eu posso fazer o ajuste, né? Eu quero por 100. Assim por diante. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Outra API que o Pandas tem é o Transform, tá? Então, em geral, ele recebe uma série ou um data frame e ele retorna, né, um item do mesmo tamanho. Significa que, geralmente, ele opera, né, ali no data frame, não faz reduções, como acontece nas outras, tá? Mas vamos lá para vocês verem aqui. Eu vou carregar novamente, tá? Ó. Então, nós temos os casos e óbitos por região, ok? E aqui, só vou pegar esses dois últimos aqui, ó, e vou transformar eles em negativos, só para a gente testar aqui ó, aqui eu só peguei o de 3 a 5, né? E coloquei casos como multiplicado por menos 1 e óbitos multiplicado por menos 1, usando aquele método assign que a gente já aprendeu, tá? Só para a gente usar uma função por exemplo, aqui para eliminar o sinal aqui, tá? Então, o que acontece é que com o transform, você vai passar uma função aqui que aplica individualmente a cada elemento do data frame ou a cada elemento da série, tá?
ok? Eles geralmente, então, por exemplo, elevar ao quadrado, fazer um log, né? Fazer uma potência, alguma coisa que opere naquele número e retorne um único valor naquele local de novo, tá? O resultado final é igual ao resultado de entrada. Então, aqui, por exemplo, se eu chamar a função NP-ABS, ele vai aplicar esse absolute em cada, né? Em cada valor, aqui no caso, eliminando o sinal, por exemplo, tá? Aqui. E você pode fazer assim, passando a função que opera, né, e retorna o valor, ou você pode passar o nome também, aí precisa perceber que ele tem essa flexibilidade. Aqui você pode passar uma função lambda também, que ela retorna, ela aplica um valor e retorna, né, o valor específico, tá? Ou aqui, não, é só uma observação. Se você faz um data frame, ele sempre retorna um data frame, né? Se você faz numa série com uma única função, ele retorna também uma série. Esse é o detalhe. Aqui eu chamei o square, que é elevar ao quadrado, né? Então, você pode passar qualquer função aqui, numa série ou em um conjunto de colunas, né? De um data frame. Ok? Se você quiser fazer várias funções ao mesmo tempo, né? Eu quero pegar um data frame, mas ao mesmo tempo eu quero fazer vários cálculos com ele, tá? Ou seja, você vai poder passar para o Transform a lista de coisas que você quer fazer, como aqui eu quero eliminar o acento e vai ter uma coluna com esse resultado. Eu quero dividir por 1000, vai ter uma coluna com esse resultado, e eu quero calcular o log disso. Vai ter uma outra coluna com isso, e ele traz o data frame com multi-indexado aqui, né? Ele é um índice multinível, tem 2 níveis aqui. Então, para cada métrica, ele calculou as três funções, né? Que eu passei aqui, ó. Para casos, ele calculou as 3, para óbito, ele calculou as 3. Tá ok? Então, à medida que a gente vai tendo que fazer muita transformação e você domina essas técnicas, né, você consegue fazer isso de uma forma muito prática, limpa, o seu código fica limpo, bem profissional. Se você, aqui, nós retornamos um data frame com o index das colunas em multinível, tá? Se você fizer isso para uma série, ele não vai fazer multinível, porque não precisa, né? Aqui ele precisou porque eu tenho 3 colunas com nome igual, mas com base em métricas diferentes. Por isso ele fez isso aqui, usou uma tupla, né? Para poder indexar isso aqui. Aqui não, como é só uma única métrica, ele só cria colunas, uma coluna para cada variável, para cada função, né? Que você passar aqui. Tá? Então ele volta no data frame, uma coluna com cada uma das suas transformações, tá? Assim como o aggregate a gente podia passar um dicionário, aqui também você pode passar um dicionário. Você pode falar, olha, eu quero que na variável caso você remova o sinal. Na variável óbito você divida por 1000, tá? Em unidade de milhar. Você passando o dicionário, ele vai ser seletivo, né? Ele não vai aplicar todas as funções em todas as variáveis. Ele vai fazer apenas a função correta em cada uma. Aqui ele tirou 0 e aqui ele dividiu por 1000. Tá? Se você passar dentro de uma chave de um dicionário, né, para mais de uma função, aí ele usa o index aqui, né, multinível para indexar as colunas, tá? Então aqui, por exemplo, casos, eu passei apenas o ABS. Então só veio aqui um casos e absolute aqui. Para óbitos eu passei 3 funções, então ele trouxe as 3 funções, ok? Aqui é o mesmo. Só mudei só está repetida essa linha aqui, né? Repetida. E um detalhe, às vezes, se você colocou dessa forma aqui, ficou ruim para você, né? Se você quer renomear essas colunas, reindexar elas, você pode renomear elas quando você quiser, tá? Ok? Então, basta chamar o def columns e passar os nomes que você quer, ele volta, né, a reindexar as colunas da maneira como você desejar aqui, tá? Aqui eu só, a título de exemplo, eu poderia colocar os nomes quaisquer que você quiser, que corresponda, né? Ok? Que eu poderia ser caso, simplesmente caso, né? Perdão.
Aqui é com vocês. Caso, aqui eu podia caso em milhar, né? Caso em milhar. Aqui poderia ser óbitos, log de óbitos e log 10 de autochave. Você pode colocar, rever, reajustar os nomes como você preferir, tá bom? E se você precisa aplicar uma função também em cada elemento específico, né, cada célula especificamente, ou cada elemento de uma coluna, ou cada célula de um data frame, você também tem o apply map. Vocês lembram daquele map que a gente usava para listas, né? Onde você passava o map, uma função, e ele vai aplicar em cada elemento da lista aquela função sua. O apply map é muito similar, a diferença é que ele aplica na série ou no data frame, tá? Aqui nós vamos fazer a leitura do conteúdo básico. Então, nós temos a região e casos. Aqui, eu criei uma função que extrai a sigla da região, tá? Então, ela vai pegar a primeira letra de cada nome, né? E se tiver separado aqui por if, ele vai pegar a primeira letra do segundo nome. E se ele terminar em deste, porque é nordeste ou sudeste, ele vai acrescentar, né, esse e aqui no final, né? Uma função sofisticadíssima, né? Criada especialmente para esse curso, hein? Então, se eu aplicar aqui, ó, df apply região, essa função será executada cada elemento a elemento e retornará o resultado dela para cada uma das células, tá vendo? CO, NE, N, SE e S, a cada uma das situações. Então, às vezes você tem uma lógica de processamento muito específica, né? E você precisa fazer esse tipo de operação, você pode fazê-lo sem maiores dificuldades, usando o apply map, tá? Lembrando sempre, tá? Se você tem uma função vetorial, ela é trocentas vezes mais rápido que qualquer função que você vai elemento a elemento fazendo. Então, se você vai fazer uma função, né, para operar num data frame com 1 bilhão de linhas, 10 milhões de linhas, é ideal que seja uma função vetorial, porque aí você colhe os benefícios, né, do processamento vetorial. Aqui eu criei uma outra função para exemplificar, unidade em milhares, né? Que ele recebe um valor da célula, e se ele for do tipo inteiro, ele divide por 1000 e arredonda já por 2, tá? Isso é uma função. E uma aqui que transforma o texto em maiúsculo, tá? São 3 funções aqui diferentes. Tá? Então, nesse data frame que nós carregamos, né? Como é que nós podemos aplicar? Eu quero transformar tudo em maiúsculo. Então, df, apply map, né, upper text, ele já vai pegar todo o data frame, onde tiver texto, e vai transformar em maiúsculo. Mas ele percorreu elemento a elemento, tá? Você pode fazer direto no data frame, ou, se você quiser, você pode fazer na série, né? Ok? Você pode fazer assim, né? df. Não tem. É só apply, né? Desculpa. Né? Então, na série é o apply. No data frame, que é o apply map. Desculpa aí. Realmente, esse aqui só no data frame. Ok? Porque linha e coluna, né, é o apply. Apply map é no data frame. Então, aqui, ele aplicou, onde foi possível, o uppercase. Aqui, unidades em milhares. Igualmente, ele vai trabalhar o meu data frame e onde for do tipo inteiro, aqui ele calculou em milhares. Ok? Tudo bem? Agora, dependendo da situação, você pode ter uma série, né, que tem um índice e um determinado valor, e se você quiser fazer um depara, né, então, por exemplo, as regiões aqui da minha coluna região, ela está por extenso, ok? Se eu tiver um local, uma série, né, do Pandas, que tenha para cada valor aqui, para cada índice desse, né, que tenha isso aqui como índice
e um valor correspondente, né? Nós podemos fazer uma aplicação, como fosse um depara dessa série nesse data frame. Como, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho essa série regiões aqui que eu criei, que tem, né, o nome Centro-Oeste como index e a sigla como valor, tá? E assim por diante, né? O nome como Nordeste e a sigla como valor, tá? Então, você vê que o índice é esse e os valores são esses. Se eu pegar o região, tá? Ok? E aplicar o map, tá? Não o apply map, mas o map, e passar uma série, ele vai alinhar o índice da série com os valores de região e vai trazer o resultado correspondente. Olha só, tá vendo? Em vez dele trazer o nome da região, ele localizou aqui, ó, Centro-Oeste, dentro dessa série, corresponde a CO, trouxe aqui para mim, tá? Nordeste corresponde a NE, trouxe aqui para mim, ok? Então, esse map, quando eu pego uma série e mapeio o índice dela nos valores da outra e retorno o valor daquela que eu mapeei, tá? Então, os valores do data frame da coluna região foram mapeados para a série regiões e o valor foi trazido aqui, tá? Da segunda série.